Muito bem, pessoal, aqui é o Daniel do canal Hiperdidático e a gente está aqui para resolver essa equação exponencial com fração, né? Nós temos nos nossos expoentes incógnitas, a incógnita x aqui, né? E isso tudo, tanto no numerador quanto no denominador, é igual a 17. Como que a gente resolve esse tipo de questão? Primeiro, colocar esses números, as bases, né, dos expoentes, todos eles na base 2. Nós sabemos que 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo e que 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, o nosso primeiro passo aqui para resolver essa questão é colocar todas as bases que estão aqui em fator primo, ou seja, no caso, o 2. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Esse 8 aqui, a gente vai transformar ele em 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, porém, tudo isso está elevado a x. Ok? Menos 2, aqui continua, 2 elevado a x, certo? Sobre 4 elevado a x é o mesmo que 2, elevado ao quadrado, que está elevado a x, tá bom? Menos 2 elevado a x, certo? Isso tudo é igual a 17, tá bom? O que a gente pode fazer aqui? Existe uma regra de potenciação que é a seguinte: potência de potência. Quando eu tenho uma base A que está elevada a m, e tudo isso está elevado a n, eu posso multiplicar os meus expoentes. M vezes n. E a gente sabe que na multiplicação não importa a ordem dos fatores. Não vai alterar o resultado. Então, eu posso trocar esse n por esse m. Ou seja, eu posso fazer um intercâmbio aqui. Eu posso colocar o n dentro do parênteses e o n para fora. Tá bom? É o que a gente vai fazer aqui. Ó. A gente vai pegar esse x e colocar para dentro do parênteses e colocar o quadrado para fora. Tá bom? Assim como o daqui de cima. O cubo a gente vai botar para fora e o x a gente vai botar para dentro. Então, aqui vai ficar o seguinte. 2 elevado a x, que está elevado ao cubo, certo? Menos 2 elevado a x. Ok? Tudo isso sobre 2 elevado a x, que está elevado ao quadrado, menos 2 elevado a x, igual a 17. Tudo isso igual a 17. Perceba o seguinte, que o 2 elevado a x é fator comum, tá bom? O que é um fator comum? É quando um valor se repete, tá bom? Aqui ele se repete várias vezes. Tanto no numerador quanto no denominador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse 2 elevado a x, certo? Porém, a gente tem que ter um cuidado aqui. 2 elevado a x, aqui se repete 3 vezes, porque está ao cubo. E aqui ele se repete 2 vezes. 2x elevado ao quadrado, certo? Porque aqui é potência de potência. Para que a gente entenda o passo a passo, eu vou deixar isso bem visível aqui, para a gente não se confundir, tá certo? Então, 2 na x elevado ao cubo é o mesmo que 2 elevado a x vezes 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, menos 2 elevado a x, certo? Tudo isso sobre 2 elevado a x elevado ao quadrado é 2 vezes 2 elevado a x. Ou seja, vai ser 2 elevado a x vezes 2 elevado a x menos 2 elevado a x aqui, na fórmula.
Isso tudo igual a 17. Beleza. O que a gente pode fazer aqui, certo? A gente vai colocar em evidência 2 elevado a x, tá bom? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 2 elevado a x em evidência no numerador. Vou colocar colchetes aqui. Aí aqui eu coloquei esse 2 elevado a x aqui em evidência e ficou aqui 2 elevado a x ao quadrado menos 1, ok? Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou voltar a esse valor aqui, ó, esses valores aqui, certo? E embaixo eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar em evidência 2 elevado a x, 2 elevado a x, vou colocar o colchetes aqui, aí aqui vai ficar 2 elevado a x, ok? Menos 1. Perceba que eu tenho 2 elevado a x no denominador e no numerador multiplicando. Vou botar só um 17 aqui para... Pronto. Tenho 2 elevado a x e 2 elevado a x se repetindo no numerador e no denominador. Então, quando acontece isso, eu posso fazer um corte aqui. Posso cortar esse com esse. E ficar só com essa expressão aqui, tá bom? Vou repetir essa expressão aqui em cima. Pronto, repetir aqui os valores, tá bom? Eu tenho 2 elevado a x que está elevado ao quadrado, menos 1, e 2 elevado a x no denominador, menos 1. Ok? Igual tudo isso a 17. Perceba o seguinte. Aqui em cima, eu posso transformar essa expressão num produto notável. É o quadrado da soma pela diferença. O quadrado da soma pela diferença é o seguinte. Digamos que eu tenha a elevado ao quadrado menos b elevado ao quadrado. Isso é o mesmo que a menos b vezes a mais b. Ou seja, essa expressão aqui é igual a essa daqui. E se vocês perceberem, aqui 2 elevado a x elevado ao quadrado menos 1 é o mesmo que a elevado ao quadrado menos b elevado ao quadrado. Pensa só comigo, ó. 2 elevado a x elevado ao quadrado, eu vou chamar de a, menos b elevado ao quadrado, que é 1 elevado ao quadrado. Qualquer número que esteja elevando 1, né, seja ele ao quadrado, ao cubo, a sétima, vai ser sempre 1. Então eu posso fazer essa manipulação algébrica aqui. Eu posso chamar 2 elevado a x de a elevado ao quadrado e o meu b, o 1 elevado ao quadrado, tá bom? E eu posso transformar essa expressão em o primeiro termo, 2 elevado a x, menos o segundo, que é 1, vezes o primeiro termo, 2 elevado a x, mais 1. Então, eu posso fazer essa substituição aqui, que é o que eu vou reescrever aqui nessa nossa divisão aqui. Então, vamos lá. Aqui vai ficar, em vez de eu escrever 2 elevado a x, que está elevado ao quadrado, menos 1, eu vou escrever 2 elevado a x, menos 1, vezes 2 elevado a x, mais 2. Que é o produto notável, que é o quadrado da soma pela diferença. E aqui embaixo, a gente vai repetir o valor, certo? 2 elevado a x menos 1. 2 elevado a x menos 1. E isso tudo é igual a 17, certo? Perceba o seguinte. Agora nós temos aqui dois valores.
iguais no denominador e no numerador. 2 elevado a x menos 1. Ele se repete no numerador aqui e no denominador. Então, o que eu posso fazer? Cortar. E ficar só com 2 elevado a x mais 1. Tá bom? Isso simplifica muito as nossas contas. Aqui vai ficar 2 elevado a x mais 1 igual a 17. Eu posso diminuir 1 tanto do lado direito da minha equação quanto do lado esquerdo. Fazendo isso, eu vou eliminar esse 1 que está aqui, certo? Que é menos 1. Aqui, ó, menos 1 mais 1, eu elimino esse 1. E aqui, 17 menos 1 vai dar 16, certo? Eu fiz isso porque aquela história de você pegar um 1 e passar para o outro lado, né? Com o sonal trocado, na verdade, você está fazendo o seguinte, você está diminuindo um dos dois lados da nossa equação, certo? Então, eu estou deixando isso detalhado para que você entenda por que acontece isso, por que um positivo passa para o outro lado negativo. É porque eu estou somando com menos 1 em ambos os lados da equação. Aí aqui vai ficar, como eu coloquei aqui menos 1 de um lado e menos 1 do outro, esse menos 1 somou com esse mais 1, ficou 0. Ou seja, eliminei esse 1 que estava aqui. Vou ficar só com 2 elevado a x. 2 elevado a x. E desse lado aqui ficou 17 menos 1, 16. 16, pessoal, é 2 elevado ao expoente 4. Então, vamos repetir aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quarta. Como as nossas bases são iguais, a gente só opera com os expoentes. Aqui as bases são iguais. Ó. As bases são iguais, fica só com os expoentes. Logo, x é igual a 4. E essa é a nossa resposta para o nosso exercício, tá bom, pessoal? Se você pegar este 4 e colocar nessa expressão aqui, você vai obter justamente o valor 17. Espero que tenha gostado, deixe seu like e até o próximo vídeo.